Em que situação uma pessoa pode pedir refúgio ao governo brasileiro? Hoje existem aproximadamente 8.400 estrangeiros vivendo aqui nessa condição. Eles fugiram dos países de origem porque foram vítimas de violações de direitos humanos e só encontraram a chance de sobrevivência longe de casa. Você vai conhecer agora a história de um colombiano que travou uma luta incansável para poder continuar no Brasil. O recrutamento de crianças soldados por grupos armados da Colômbia há mais de 50 anos foi parar nas telas de cinema. O longa-metragem Aliás Maria, do diretor José Luis Rugeles, conta o drama de milhares de jovens escravizados por guerrilheiros. Maria, de apenas 13 anos, foi uma das vítimas. Nem as autoridades do país, nem mesmo órgãos de defesa dos direitos humanos sabem ao certo quantas crianças foram capturadas. Estima-se que 11 mil menores ainda estejam em poder dos guerrilheiros colombianos. Depois de passar anos sob o poder de grupos armados, um desses jovens conseguiu escapar e veio para o Brasil. Isso foi em 2010. Com a ajuda da Defensoria Pública da União, ele pediu ao governo brasileiro o reconhecimento da condição de refugiado, mas teve o pedido negado pelo CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, e também pelo Ministério da Justiça. Os colombianos ocupam a 4ª posição na lista das nacionalidades que mais buscam refúgio no Brasil, atrás apenas da Síria, Angola e República Democrática do Congo. Na prática, esse reconhecimento significa o direito de viver no país, com acesso à saúde, educação, documentos e trabalho. Mas para isso é preciso comprovar algum tipo de grave ameaça no país de origem, como a violação de direitos humanos, perseguição política ou religiosa. Este advogado da União explica que a legislação brasileira impede a concessão de refúgio para aqueles que tenham participado de grupos armados, praticado crimes ou atividades ilícitas. A União, ali no caso representado pelo CONARE, entendeu que o autor, no caso, ele participava de guerrilha, participava de grupo armado no seu país, na Colômbia, e que por isso ele não poderia ser concedido refúgio, uma vez que violaria frontalmente o que está previsto no Estatuto do Refugiado. A Defensoria Pública da União, responsável pela defesa do jovem, não concordou com a decisão do governo brasileiro e levou o caso para os tribunais. Todas as entidades que participaram do processo opinaram favoravelmente à condição dele, por reconhecer a situação de crianças, como ele à época, crianças soldados, chamadas assim, realmente fazem jus à condição de refugiado. Quer dizer, já há um reconhecimento da ONU que aquele contexto geopolítico lá da Colômbia confere o direito àquelas crianças. No Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aqui em Brasília, a decisão do CONARE foi derrubada. Os desembargadores concederam ao homem o direito de refúgio no Brasil, como explica este advogado de direito internacional. Ele foi recrutado ainda muito jovem, muito pequeno, menor de idade. Então ele não tinha uma exata noção do que estava fazendo e era coagido a agir daquele modo, né? São situações extremamente delicadas, porque a cláusula de exclusão ela tem que ser lida de uma forma bastante restritiva, porque o Instituto é de proteção, o Instituto é humanitário. No caso do boliviano, o Roger Zabala, o refúgio foi concedido há 8 anos. Ele conta que fazia parte de um partido de oposição ao presidente Evo Morales e, após a eleição, passou a receber ameaças de prisão e até de morte. O governador foi preso, entre outros cidadãos que foram levados, inclusive sem roupas, do meu estado para o estado de La Paz, que é uma cidade muito fria, né? Eles foram tomados das casas à noite, enquanto dormiam, por militares, colocaram capuzes nas cabeças deles, mulheres, meninos, entre outros, foram levados para La Paz. Sem uma sentença, sem uma decisão judicial, simplesmente uma decisão política deles serem presos. Roger reconhece a importância do refúgio, mas conta que não perdeu a esperança de voltar à terra natal. A gente nunca perde a intenção de voltar para a terra.